Cristianismo sionista, os novos cruzados e o seu impacto no mundo. Uma aliança inesperada. No tabuleiro de xadrez da geopolítica global, uma das alianças mais poderosas e para muitos surpreendentes é a entre um Estado judeu e um bloco de cristãos conservadores majoritariamente norte-americanos e brasileiros. São os cristãos sionistas. Mas qual é o real objetivo por trás desse apoio fervoroso? Eles são verdadeiros aliados ou, como alguns argumentam, novos cruzados com uma profecia final que pode ter consequências catastróficas para o mundo? Esta é uma investigação sobre uma força que redefine conflitos, influencia superpotências e molda o cenário religioso do nosso tempo. As raízes teológicas. Uma profecia de conflito. O coração do cristianismo sionista não bate na diplomacia convencional, mas em uma interpretação específica da escatologia bíblica, o estudo das profecias do fim dos tempos. Sua base é a teologia do dispensacionalismo, popularizada no século XIX. Esta visão divide a história em eras ou dispensações. A chave para a próxima era, acreditam eles, é o retorno dos judeus à terra de Israel. Isso desencadearia uma sequência de eventos apocalípticos que incluem uma batalha final no Armagedon e, crucialmente, o arrebatamento, onde os cristãos fiéis serão levados ao céu. Para que esse evento escatológico aconteça, é essencial que Israel exista como nação, controle Jerusalém e reconstrua o terceiro templo, um ato que exigiria a demolição de locais sagrados muçulmanos. Os novos cruzados: poder, influência e dinheiro. Diferente dos cruzados medievais que empunhavam espadas, estes novos cruzados empunham influência política, dinheiro e poder de lobby. Grupos como o CUFI, Christians United for Israel, com milhões de membros, são um bloco de votos formidável nos Estados Unidos. Eles pressionam congressistas a adotarem políticas incondicionalmente pró-Israel, independentemente dos governos israelenses serem de direita ou esquerda. Financiam assentamentos na Cisjordânia, visto como o cumprimento da profecia bíblica, e realizam peregrinações massivas a Israel, injetando bilhões na economia. O seu apoio não é ao povo judeu, mas ao Israel profético, um ator essencial no seu drama do fim dos tempos. As consequências políticas, um obstáculo à paz? As consequências desta influência são tangíveis e profundas. Ao defenderem incondicionalmente a anexação de territórios e a expansão de assentamentos, os cristãos sionistas minam a possibilidade de uma solução de dois estados e a justiça para o povo palestino. Eles não veem os palestinos como um povo com direitos nacionais, mas como obstáculos ao plano divino. Sua pressão foi instrumental em decisões como o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos Estados Unidos. Esta postura alimenta a instabilidade regional, fortalece alas extremistas em ambos os lados e coloca os interesses geopolíticos de uma superpotência a serviço de uma agenda teológica. As consequências religiosas e o paradoxo final. O paradoxo mais profundo é religioso. A teologia cristã sionista prevê que, no fim, após cumprirem seu papel profético, 2/3 dos judeus serão mortos e o restante se converterá ao cristianismo ou enfrentará a condenação eterna. Esta é a visão mais controversa. O apoio fervoroso é, na verdade, um abraço que antecede um sacrifício. Muitos judeus, especialmente os ortodoxos, veem essa doutrina como profundamente antissemítica e perigosa. Enquanto isso, no mundo muçulmano, essa aliança é vista como uma confirmação de uma guerra do Ocidente cristão contra o Islã, alimentando o extremismo e a narrativa de um novo colonialismo religioso. Fé, poder e o futuro. O cristianismo sionista é um fenômeno único onde a fé escatológica se funde com um poder geopolítico bruto.
Ele levanta questões urgentes. Até que ponto a política externa de uma nação deve ser guiada por interpretações religiosas literais? O que acontece quando a esperança por um apocalipse bíblico se torna uma força motriz em um mundo com armas nucleares? Entender os Novos Cruzados não é sobre criticar a fé, mas sobre reconhecer o poder imenso de uma ideologia, o sionismo, o qual infiltrou tanto o judaísmo como o cristianismo. É uma ideia que, ao buscar acelerar o fim dos tempos, pode estar inadvertidamente moldando um presente de conflito e divisão, com consequências que afetam a todos nós, crentes e não crentes, no palco global, onde o sionismo se vê como os novos donos do mundo. Com uma visão exclusivista, o sionismo é tão perigoso quanto o nazismo, pois se vê como o povo escolhido branco que na realidade sentem asco por outras raças, cristãos e muçulmanos. O culto de Baal, a sombra de Jafé nas nações modernas. Na realidade, existe uma conexão invisível entre o mundo antigo e o nosso. Uma influência tão profunda que moldou impérios, religiões e até a cultura pop do século XXI. Esta não é uma história sobre alienígenas ou teorias da conspiração. É uma história registrada nos textos mais antigos da humanidade. Tudo começa com um homem, Jafé, filho de Noé, e com um deus, Baal, o feroz. Como o culto que nasceu nas terras de seus descendentes ainda exerce uma influência poderosa e muitas vezes não reconhecida em nossas vidas hoje? Esta é a jornada que vamos empreender. Os filhos de Jafé e a disseminação das nações. Após o dilúvio, a humanidade recomeçou através dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A Bíblia detalha em Gênesis 10 a tabela das nações. Nossa história foca em Jafé, cujo nome significa abertura ou expansão. Seus descendentes não se estabeleceram em um único lugar. Eles foram os grandes exploradores, os colonizadores do mundo antigo. Eles povoaram a costa da Ásia Menor, as ilhas do Mediterrâneo, a Grécia, Creta, Chipre e se estenderam até as estepes da Rússia. Eles se tornaram os gregos, os citras, os medos, os etruscos, os fundadores da civilização europeia clássica. O encontro com o culto e a adoção de Baal. Mas ao se estabelecerem no Mediterrâneo, os filhos de Jafé encontraram os descendentes de Cã, notavelmente os cananeus e fenícios. E desses povos, eles adquiriram mais do que mercadorias. Eles adotaram um sistema de crenças. O panteão cananeu era liderado por El, mas seu deus mais proeminente e temido era Baal, o deus da tempestade, da guerra e da fertilidade. Baal não era um deus benevolente. Seu culto era centrado no poder, na dominância e no ciclo de morte e renascimento através de rituais de fertilidade extremos. Os gregos jafetitas encontraram Baal e o fundiram com seu próprio deus do céu, Zeus. Os romanos o chamaram de Júpiter. A essência era a mesma, um Deus Pai soberano, violento, que governava através da força e exigia lealdade absoluta. A influência na religião e filosofia grega. Aqui a influência se aprofunda. A religião olímpica da Grécia, herdada dessa fusão jafetita-cananeia, apresentava deuses profundamente humanos em suas falhas, ciumentos, irados, vingativos, lascivos. Isso criou uma visão de mundo onde o divino era caprichoso e o poder era a virtude primordial. Mas a influência não parou na mitologia. A filosofia grega que moldou o Ocidente também foi afetada por esse substrato. Filósofos como Heráclito, com seu fogo consumidor como princípio cósmico, ou a luta entre opostos, ecoam a natureza conflituosa e destrutiva de Baal.
A própria ideia de um logos impessoal que governa o cosmos pode ser vista como uma versão civilizada do Deus soberano e distante da tempestade. Assombra na cultura moderna e contraculturas. E hoje, o espírito de Baal ainda assombra as nações de Jafé, não em templos de pedra, mas em nossas narrativas e ideologias. Vejam os nossos super-heróis. São deuses gregos modernos, seres de poder imenso, que resolvem conflitos com força esmagadora, um ideal baalista. Vejam a contracultura, bandas de heavy metal e artistas que adotam explicitamente ícones pagãos e satânicos, que são, em sua essência, uma rejeição ao Deus de Abraão em favor de um arquétipo mais antigo e feroz, muitas vezes uma reciclagem do culto a Baal. Vejam a política, ideologias que pregam a vitória do mais forte, a glorificação do poder do Estado, o culto à personalidade de um líder. Tudo isso são ecos distantes da mesma mentalidade, a adoração do poder pelo poder. Reconhecendo padrões. Esta não é uma caça às bruxas para demonizar a cultura clássica. A Grécia e Roma nos deram democracia, direito e arte inestimável. Mas é crucial entender a fonte espiritual de algumas de suas fundações. A mensagem central é sobre consciência. Ao reconhecermos a sombra do culto de Baal nas narrativas que consumimos e nas ideologias que abraçamos, podemos fazer uma escolha mais consciente. A luta histórica, desde os profetas de Israel até hoje, não é entre nações, mas entre duas visões de mundo radicalmente diferentes. Uma baseada no poder, domínio e sacrifício humano, versus uma baseada na graça, misericórdia e sacrifício divino pelo ser humano. Compreender a herança de Jafé e de Baal é o primeiro passo para discernir qual dessas forças ainda estamos, mesmo que inadvertidamente, cultuando.